E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para a parte 3 da classe gramatical? Na última aula, nós paramos na dúvida que havia entre a classe gramatical advérbio, função estática adjunta adverbial e o objeto indireto, né? Muito fácil confundir. Neste momento, tu não consegues visualizar a importância dessa informação. Por quê? Porque muitos de vocês ainda não viram o que é o adjunto adverbial, certo? Entretanto, mais adiante, quando nós estudarmos o adjunto adverbial, vai se instaurar essa dúvida. É previsível que essa dúvida se instaure. Normal, até esperado, certo? Por exemplo, durante as férias, todos viajaram para Porto Alegre. Para aquele aluno que já é um pouquinho mais tarimbado, que já está estudando há mais tempo, né, ele já sabe do que eu estou falando. Este para Porto Alegre é um objeto indireto ou um adjunto adverbial? Certo? Para aquele que está começando a estudar agora, não dê tanta atenção para isso, tá? Porque nós não vimos ainda o objeto indireto. Mas vamos lá, vamos às dicas. A dica é a seguinte, ó. Ao se deparar com essa dúvida, primeiro, se perguntar onde, aonde, de onde ou para onde e achar-se a resposta, será adjunto adverbial e não objeto indireto. Ou seja, o objeto indireto não responde o onde, certo? E variações. Segunda dica, o adjunto adverbial de lugar é cambiável por lá, aqui, ali. Por exemplo, durante as férias, todos viajaram para Porto Alegre. Durante as férias, todos viajaram para lá. E observação, nem todo nome de lugar será um adjunto adverbial. O aluno tem essa tendência, né, de pensar que se é nome de lugar, é adjunto adverbial de lugar. Não, não. Olha bem. Pelotas é uma cidade com muitos problemas no trânsito. Isso é um sujeito. O repórter fotografou Pelotas, objeto direto. As pessoas normalmente gostam de Pelotas, objeto indireto. Pessoal, repito, aqueles alunos que ainda não sabem o que é um objeto direto, um objeto indireto, não deem atenção a essa explicação, tá? Não deem tanta atenção assim. Mais adiante nós vamos ver o que é isso e eu vou retomar esse assunto, beleza? Não te preocupa tanto assim não, tu podes passá-lo. Essa é uma dica para quem já está um pouquinho mais avançado. As pessoas normalmente viajam para Pelotas. As pessoas normalmente viajam para lá. É adjunto adverbial, portanto. Essas esperanças estão em Pelotas. Essas esperanças estão aqui, estão lá, né? Estão ali. Se eu consigo substituir por lá, aqui ou ali, é adjunto adverbial. Ok? Tranquilos? Agora nós vamos dar as funções do o e do a. Muito importante, pessoal. E vocês vão ficar bastante confusos, é muita informação. Eu concordo, classe gramatical é bastante densa. Mas, cara, não adianta nada. É assim mesmo. Né? Um leão não vai deixar de comer só porque tu és vegetariano. Então, baixa a cabeça, senta a bunda na cadeira, para de ficar reclamando, para de ficar dizendo que é difícil, eu não vou entender, para que criaram essas regras, que eu não gosto disso. Cara, tu não precisa gostar, tu só tem de saber. Então, toma tenência. Ué, toma vergonha na cara, senta a bunda na cadeira e vai estudar isso aí, seu cáspita. Bora lá. Funções do o e do a. Olha só, aparentemente isso vai te confundir, é normal. Tá? Entretanto, com o passar do tempo, com outras informações um pouquinho mais complexas vindo, essas informações que agora são difíceis vão ficar mais acessíveis, menos difíceis. A tendência é essa, eu tenho experiência, eu sei disso, ok? Mas não adianta nada, se não sentar a bunda na cadeira, não praticar, não repetir, não ver várias vezes, tu não vais entender nada. Nem com o passar do tempo, né? A transmissão não se dá por osmose, ok? Aproveitem esse período de férias aí, organizem-se, planejem-se, tomem vergonha na cara e vão estudar, seus cáspitas. Bora lá então, funções do o e do a. Isso é muito cobrado nos concursos, muito importante, tá? Conforme utilizados em uma frase, eles podem ser artigo, pronome oblíquo, pronome demonstrativo e preposição, certo? Pode ser também substantivo. Eu não coloquei aqui porque eu nunca vi cair e a tendência é que não caia mesmo, tá? Em princípio, essas quatro aí são muito cobradas, ok? Olha só, quando é que será artigo? Quando é que o a e o serão artigos? Barbada, quando eles vierem antes de um substantivo. E com ele concordando, isso é muito importante, tá? O carro, os carros, a moto, as motos e assim por diante. Por exemplo, o trabalho dignifica o homem. A mulher domina a área. Confio no policial para o trabalho. Não gostei da resposta e perguntei pela fonte. Notem os artigos ali. Beleza? Depois, outra classe gramatical do o e do a, pronome oblíquo. Quando é que eles serão pronomes oblíquos? Pessoal, essa parte de pronome oblíquo nós vamos ver mais adiante, tá? Então nós vamos dar uma revisada nisso aí, não te preocupa tanto assim. Mas pega o que tu puderes pegar. Pronome oblíquo será utilizado em substituição a ele, ela e você. O ele e o ela não podem ser objetos diretos, de acordo com a norma culta. Por exemplo, eu não posso dizer eu vi ele. Por que, Denis? Não sei. Alguém determinou isso aí, é uma norma e a gente tem de seguir, tá? No teu dia a dia tu podes até falar, mas para norma culta e para concursos, necas de tibiriba. Então eu vi ele? Não, eu o vi. Eu levei ela, eu a levei, tá? Então ninguém viu ele, ninguém o viu. Eu levei ela, eu a levei.
Levem ele para casa, levem-no para casa. Deixem ela aqui, deixem-na aqui. Eu ouvi você, eu ouvi, eu a ouvi. Certo? Então, pronome oblíquo, quando estiver em substituição a ele, ela e você. Um exemplo aqui da diferença entre o artigo e o pronome oblíquo, tá? Os alunos, artigo, aluno é substantivo, fizeram a prova, artigo também, e entregaram ela. Olha só, este A está retomando prova, é isso que o pronome faz, lembra? Entregaram para os professores, levaram-na para a escola. Ó, levaram ela, esse A retoma a prova, por isso que é um pronome oblíquo. Levaram ela, né? Levaram-na para a escola com o intuito de entregá-la, ó, entregar a prova, depois ao secretário, que digitará o resultado delas e postará ele, ó, retoma o resultado, no site em breve, deixando ele, o resultado, né? Então este é o pronome oblíquo também, na área do aluno para que o discente veja ele, o resultado, e questione ele, caso ache necessário, né? Então notem que esses, eu salientei os em vermelho, porque os em azul são artigos e substantivos, tá? Então salientei esses os em vermelho, que são pronomes oblíquos, beleza? Então em substituição a ele e ela, tá? Quando é que o e o a serão pronomes demonstrativos? Pessoal, isso aqui é importante, tá? Vai ter um reflexo depois lá na crase. Primeiro, deixa eu te mostrar quais são os pronomes demonstrativos mais usuais. São os que eu chamo de pronomes ST, SS e QU. Pessoal, no meu canal ali há uma aula sobre o uso deles, tá? Procurem essa aula e deem uma estudada, ok? Então, quando é que quais são os principais pronomes demonstrativos? ST, SS e QU. Este, esta, isto, esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo, tá? Então, quando eu utilizar o ou o a no lugar de uma dessas palavras, este o e este a serão pronomes demonstrativos. Por exemplo, eu não vi aquela que estava de preto. Na comunicação diária, que é célere, é rápida, né, nós temos o hábito de substituir este aquela por a. Eu não vi aquela que estava de preto, eu não vi a que estava de preto. Beleza? Então este a é um pronome demonstrativo, ok? Um outro exemplo, eu não vi aquele de blusa azul sair. Em vez de colocar o aquele, eu posso muito bem escrever, eu não vi o de blusa azul sair. Então nota que este o e este a são ambos pronomes demonstrativos, porque estão no lugar de um pronome demonstrativo. Beleza? E esse pronome demonstrativo pode vir combinado com uma preposição. Por exemplo, eu confio naquela que está à esquerda. Eu confio na que está à esquerda. Beleza? Um outro exemplo, eu gosto daquele que está no canto, eu gosto do que está no canto. Ela luta por aquilo que acha certo, ela luta pelo que acha certo, né? Então estes o e estes as são pronomes demonstrativos. Beleza? Uma outra situação também que eles são pronomes demonstrativos. Um estudo orientado é fundamental e é necessário que façamos isso. Olha o isso aí como pronome demonstrativo. É necessário que o façamos. Este o está no lugar do isso, portanto vai ser um pronome demonstrativo. Todos querem isto, ser nomeado em concurso. Porém, raríssimos são aqueles que se propõem a abrir mão de gozos e satisfações. Olha como fica numa reescritura. Ser nomeado em concurso, todos o querem. Este o está no lugar do isto, né, na frase supracitada. Porém, raríssimos são os que se propõem, aqueles que se propõem. Ok? Agora, o caso mais complexo de funções do a, é somente o a que pode ser preposição, tá? O não. E com o qual certamente tu terás mais dificuldade. E esse é o mais importante, beleza? Depois eu vou te passar uma dica que vai, ó, facilitar o teu estudo, beleza? Quando é que o a será preposição? Primeiro, quando for exigida por um verbo, vou a Porto Alegre, quem vai, vai a. Não resisto a chocolates, quem não resiste a. Quem se refere a. Quando o verbo mandar aparecer, isso aí vai ficar mais claro depois que nós estudarmos transitividade, tá? Este a vai ser preposição. Quando for exigida por um nome, quando nós estudarmos regência nominal, mais adiante ficará mais clara essa função do a, tá? É parecida com a número 1, quando for exigida por um verbo. Quem vai, vai a. Quem não resiste a. E quem se refere a. Quem é igual a. Quem é semelhante a. Quem fica próximo a. Isso é preposição também. Outro caso em que o a é preposição, quando iniciar locução adverbial. Comprei a prazo. Como eu comprei? A prazo. Locução adverbial de modo. Ele saiu a pé. Como ele saiu? A pé. Locução adverbial de modo. Fiquei a ver navios. Como eu fiquei? A ver navios. Este a é preposição. Nota que, embora comprei a prazo, embora prazo seja substantivo, ele é um substantivo masculino. Então este a pode ser qualquer coisa, menos um artigo. Porque se fosse um artigo, deveria estar concordando em gênero com o substantivo prazo. Deveria ser o prazo. Entenderam? Outras situações em que o a é preposição, um pouquinho mais complexas, tá? Às vezes a preposição pode vir no interior de uma locução adverbial. Por exemplo, trabalho de segunda a sexta. Este a é preposição. Ele ficará em casa de 2 a 3 horas.
este a é preposição porque está sendo utilizado em paralelismo com de. Ó, trabalho de segunda a. Ele ficará em casa de 2 a 3 horas. Nós teremos férias de janeiro a março. Ficaram frente a frente. Este a é preposição, certo? Note que em alguns casos o a, ainda que dentro de uma locução adverbial, pode ser um artigo. Observe, trabalharei durante a tarde. Este a é um artigo. Ó. Eu posso substituir por um masculino, ó, trabalharei durante o dia. Ele chegará após a saída do diretor. Né? Este a também é um artigo, porque o após é que é preposição. Trabalharei durante a tarde, o durante é que é uma preposição, certo? Quando o a será também preposição? Quando iniciar a locução adjetiva. Eu quero suspensão a ar. Nota que ar é uma palavra masculina, o ar. Então este a não pode ser um substantivo, beleza? Fogão a gás, carro a álcool. Quando intermediar a locução verbal, fiquei a esperar, cheguei a dizer, voltou a andar. E quando iniciar a oração reduzida, a continuar assim, não conseguirás ter o intento, tá? É um caso bem complexo. Leia bem, escreva, repita a visualização do vídeo, ok? Agora vou te passar uma dica que vai facilitar a tua vida. Olha só, o caso mais complexo do a é ele como preposição, ok? Então vamos por eliminação. Em vez de tu partires do princípio da classificação do a como preposição, que é um pouco mais complexa, tu vais classificá-lo como artigo, pronome oblíquo ou pronome demonstrativo. Não sendo nenhuma dessas classes gramaticais, só pode ser preposição. Então tu vais por eliminação. Como assim, Denis? Olha só. Quando é que o a é artigo? Cara, barbada. Vira antes de um substantivo com ele concordando em gênero e número. A luta, as lutas. A aliança, as alianças. Cara, essa aqui é a parte mais fácil que tem. Se tu tens dificuldade com o a como artigo, reconhece essa dificuldade e corre atrás da informação. Tá? Como eu digo, burro não é aquele que não sabe. Burro é aquele que não sabe, mesmo precisando da informação, tendo onde e com quem tirar, e não vai tirar dúvida. Esse é que é o burro. Mas o burro não é aquele que não sabe. Saber, né, ter conhecimento, isso é questão de tempo, dedicação, organização, planejamento, disciplina, ok? Então não te considera burro porque tu não sabe, te considera burro se tu não correr atrás. Aí sim, seu cáspita. Então é aqui, ó. A dificuldade que o aluno tem, às vezes, com a artigo, na realidade, reside na identificação do substantivo. Então, estuda o substantivo, tá? Quando é que ele será pronome oblíquo? Barbada. Em substituição a ele, ela e você. Ele a levou, ele levou ela. Nós não a vimos, nós não vimos ela. Quando é que será pronome demonstrativo? De modo geral, antes de que e de. Não vi a que chegou, né? Não vi aquela que chegou. Não vi a de verde, né? Não vi aquela de verde. Olhem bem para essas três classificações. Elas são barbadas, são simples. Tá? Agora, olha a dica. Quando o a não for um artigo, não for um pronome oblíquo e não for um pronome demonstrativo, tcharam, só pode ser uma preposição. Entenderam a lógica? Então, em vez de tu identificar o a como preposição, vai por eliminação. Ele é um artigo? Ele é um pronome oblíquo? Ele é um pronome demonstrativo? Se não for, é uma preposição, cara. É essa barbada aí mesmo. Tá? É sério. Observa. Ele enviou a prova. Prova é substantivo, mas não enviou as pesquisas. Pesquisa é substantivo, então esse a é artigo. Ele a viu ontem pela manhã, mas não a cumprimentou. Ele viu ela ontem pela manhã, mas não cumprimentou ela. Pronome oblíquo. Maria, eu vi você com a sua mãe hoje e você não me cumprimentou. Pronome oblíquo. Ninguém viu aquela que estava de preto hoje e aquela de verde, ao menos. Viram? Ó, antes de que e de. Se não estiver antes de que e de, se não estiver em substituição a você, ele e ela, né? No caso ela, que é só o a, pronome oblíquo, né? E se não estiver antes de substantivo, só pode ser uma preposição, cara. Confirma isso. Ontem paguei a prazo pela compra que fiz. Olha bem, o a prazo. Prazo é substantivo, mas é masculino. Esse a não está diante de um substantivo, mas não concorda com ele em gênero. Então não pode ser artigo. Ontem paguei ela a prazo, não está no lugar de ela. E não está antes de que e de, só pode ser preposição. Fui a Porto Alegre. Está diante de um substantivo. Porto é substantivo, mas não é feminino. Então este a pode ser qualquer coisa, menos um artigo. Quem vai, vai a, é preposição. Ó, fui ela a Porto Alegre, não está antes de que e de, então só pode ser preposição. Podem crer, é só aplicar isso aí, beleza? Vamos aplicar isso aí agora na prática. Vamos resolver uma questão da FAURGS para ver como é que essa informação pode ser cobrada. Nos trechos destacados abaixo, assinale se a palavra destacada é preposição ou artigo, tá? Então vamos ver se esse a é preposição ou se é artigo. Cara, olha só que barbada. Se não for artigo, só pode ser preposição. Então acompanha comigo.
A Nova York, na linha 1. Dizem que quando os dois estavam chegando a Nova York, quem chega, chega a. Olha bem, eu posso substituir este a por em. Quando os dois estavam chegando em Nova York, é errada essa substituição tecnicamente falando, tá? Eu não posso substituir o quem chega, chega a. Então, na norma culta é erro falar quando eu cheguei em casa. Mas, para tu saber se é uma preposição ou não, podes aplicar essa técnica, tranquilo. Então, quem chega, chega a. Saiu do verbo é preposição. Todo desafio ao pensamento convencional e a crenças arraigadas, todo desafio a alguma coisa e a alguma coisa, então este a antes de crenças, olha bem como pode induzir o aluno ao erro. Crenças é um substantivo, Denis. Sim, mas olha a diferença de número. O a está no singular e crenças está no plural. Isso é impossível. Fere uma regra de concordância nominal se fosse um artigo. Então só pode ser uma preposição. E essa preposição saiu de onde? Do nome desafio. Quem faz um desafio a alguém. Então, o desafio ao pensamento e a crenças, beleza? Essa parte vai ficar mais clara lá em regência nominal, tá? Eram portadores do vírus da discórdia a serem espantados. Nota que este a eu consigo substituir por para serem espantados. E se tu aplicares as técnicas, não está antes de que e d, portanto não é pronome demonstrativo. Eram portadores do vírus da discórdia. Serem espantados ela como se espanta, não dá para substituir por ela, então não é pronome oblíquo, e não está antes de um substantivo. Então só pode ser preposição. Ok? Equivale a para. Eram portadores do vírus da discórdia para serem espantados. O único que é artigo é esse aqui, né? Porque está diante de um substantivo, luta. Beleza? Essa questão aqui em a marca e a cada, o termo a tem a mesma função morfossintática? Errada a questão. No primeiro caso, antecede um substantivo feminino. Ok, a marca. Então, é um artigo. Em a cada, olha bem, o número representa o ingresso de 214 mil novos acionistas para cada mês. Cada é um pronome indefinido. Então, este a só pode ser uma preposição. Ok? Olha bem, não está antes de um substantivo. Não está no lugar de ela e não está antes de que e d, só pode ser preposição, cara. Então a questão é errada. Esses dois as não possuem a mesma função morfossintática, ou seja, os dois não são artigos e tampouco os dois não são adjunto adnominal, não possuem a mesma função sintática, tá? A terra voltou a tremer na segunda-feira, agora em Montes Claros, no norte de Minas Gerais, atingindo a magnitude de 2,1 na escala Richter. Atingindo a magnitude. Atingindo o quê? A magnitude. Magnitude é um substantivo. Né? É preposição exigida pelo verbo atingir? Não, quem atinge, atinge alguma coisa. Esse verbo não pede preposição. Olha bem, quem resiste, resiste a. Quem se refere a. Quem fala, fala a. Quem manda, manda a alguém. Mandei os exames ao doutor. Né? Neste caso, não. Quem atinge, atinge alguma coisa. Portanto, este verbo é um VTD. Esse a não é uma preposição, não. Este a é um artigo. Ok? Uma outra situação, uma prova bem atual da Banca Quadrix. A radiologia, assim como diversas outras áreas da medicina, evolui ano a ano, mês a mês, pesquisa após pesquisa. Sobre esse fragmento, analise as afirmativas a seguir. Deem um pause e tentem respondê-la, tá? A resposta correta aqui é Espanha. Por quê? Olha só a explicação. O a em ano a ano e em mês a mês é preposição e aparece corretamente sem marcação com sinal indicativo de crase. Palavras repetidas não ocorre crase, tá? Frente a frente, cara a cara. E olha bem, ano a ano. Ano é um substantivo masculino. Como é que esse a poderia ser um artigo? Mês a mês. É o mês, substantivo masculino também. Essa é a resposta correta. Beleza? Agora uma prática, né? Vamos ver a classificação do a num texto. Olha só, sobre a cultura. Este a está diante de cultura, que é um substantivo feminino, então este a é um artigo. Também artigo dado a esse vocábulo, dado para esse vocábulo. Né? Então, este a é uma preposição, está a desaparecer, está prestes a desaparecer, está intermediando uma locução verbal. Eu não digo está prestes a aparecer ela em nossos dias. Então, não é artigo. Não é pronome oblíquo. Não está antes de um substantivo, tampouco antes de que e d, só pode ser preposição. Não tem a aspiração de aumentar. Aspiração é um substantivo, então este a é um artigo. A cultura, artigo. Para constar a metamorfose. Metamorfose é um substantivo, então este a é um artigo. A matéria é artigo. A matéria heteróclita que substituiu ela. Este último a, né, antes de substituiu, é pronome oblíquo, porque está no lugar do ela. E com a aquiescência geral. Aqui, aquiescência é um substantivo feminino, claro, mais sofisticado, né, mais erudito, esse substantivo. Aquiescência, o ato de aquecer. Né? A respeito
Antes de dar início à minha própria argumentação a respeito, este a é uma preposição, a partir de preposição, certo? Uma observação pessoal. Em determinado momento do teu estudo, deverá haver essa dúvida. Com essa mudança de temperatura, ele ficou doente. Esse doente, qual é a classe gramatical dele? É um adjetivo ou é um advérbio? Ou seja, a função sintática é predicativo do sujeito, que nós vamos ver mais adiante, ou é adjunta adverbial? Né? O que é este doente? Adjetivo ou advérbio? Qual a função sintática dele? Predicativo do sujeito ou adjunta adverbial? Adjetivo ou advérbio? Beleza? Vamos agora distinguir essa diferença. Calma, não é tão difícil assim. Lembra-se do slide visto lá no início da explicação que falava sobre as classes de palavras variáveis e invariáveis? Variável que varia em gênero, número e grau. São aquelas 6 ali, substantivo, adjetivo, artigo, verbo, pronome e numeral. Pois é disso que precisaremos para fazer a distinção. Acompanhe a explicação agora, olha só. Adjetivo, variável ou invariável? É variável, né? O advérbio, variável ou invariável? Invariável. E o queco? Olha só, com essa mudança de temperatura, ele ficou doente. Eles ficaram doentes. Variou? Então é adjetivo e não advérbio. Entendeu? Eles ficaram doentes, ela ficou doente. Se variou em gênero ou em número, é adjetivo e não advérbio. Observação. Meu irmão saiu apressado. Classe gramatical, adjetivo ou advérbio? Função sintática, predicativo do sujeito, que nós vamos ver mais adiante, ou adjunto adverbial de modo. Observa-se aqui uma ambiguidade morfossintática, ou seja, tem disso, pessoal. Apressado pode ser tanto um quanto o outro. Observe, meu irmão saiu apressado equivale a meu irmão saiu apressadamente. Meu irmão saiu e estava apressado. Meu irmão saiu apressado, minha irmã saiu apressada. Tá? Então, nota que aqui nós temos um caso de ambiguidade morfossintática. Há algumas frases em que a palavra pode ser, sim, um adjetivo ou um advérbio. Instaura-se a dúvida. Beleza? Tá, isso cai em prova? Ora, vamos aplicar então. Vocês vão ficar com muita dúvida nessa questão. Lá na apostila de exercício. É previsto isso. Tá? Olha bem, identifique as palavras que apresentam adjetivos. Ele canta mal. Né? Este mal é um advérbio. Por quê? Porque se refere a canta, se refere a um verbo. Lembra que o advérbio se refere a verbo? Então ele canta mal. Né? Esse mal se refere a mal. Deixa eu ver se tem aqui essa explicação. O adjetivo, de modo geral, olha só, ele se refere a substantivo ou termo substantivado. É classe gramatical variável. O advérbio se refere a verbo, adjetivo ou outro advérbio. É classe gramatical invariável. Vamos aplicar isso à questão em tela? Olha bem, ele canta mal. Note que esse mal se refere a cantar. E havendo a pluralização de ele para eles, continuará da mesma forma. Eles cantam mal. Então não variou, é advérbio. Fez um mau governo. Note que o mal se refere a governo, que é um substantivo. E havendo a pluralização para governos, a palavra irá também para o plural. Ele fez 2 maus governos. Então, se variou, é adjetivo. Melhor, no número 3, seu humor estava melhor, se refere a humor. Seu humor estava melhor, uma característica do humor. Substantivo, o qual, sendo pluralizado, determinará a pluralização de melhor. Seus humores estavam melhores. Certo? Embora fique uma frase estranha, mas é isso aí mesmo. É adjetivo, se refere a um substantivo. Fernando nada melhor. O melhor se refere a nada. Como o Fernando nada? Melhor. É verbo e continua no singular mesmo pluralizando-se a frase. Os Fernandos nadam melhor ou os atletas nadam melhor. Se é invariável, é advérbio. O café hoje ficou pior. Este pior se refere a café, substantivo, e pluraliza com a mudança de número desse substantivo. Os cafés hoje ficaram piores. Então este pior é um adjetivo. Então a resposta correta é a letra B. Agora vamos ver uma questão da FAUGS para o concurso oficial, escrevente. Considere as afirmativas abaixo. A palavra devido está sendo empregada como advérbio? Aí nós temos aqui a linha 46, tá? Com o devido respeito ao filósofo de Atenas. Esse devido, ele se refere a respeito. Então não é um advérbio. Respeito é um substantivo. Com o devido respeito, com a devida vênia, com a devida atenção. Se eu modificar respeito por uma outra classe gramatical, feminina ou no plural, a palavra devido também vai para o plural. Então prova que isso não é advérbio. A segunda sentença, a palavra respeito está sendo empregada como substantivo, cai por terra assim, né? Então está errada a primeira sentença. A palavra respeito está sendo empregada como substantivo? Sim, com o devido respeito. Ó. O respeito, aquele o antes de devido, na realidade está antes de respeito, é um substantivo, tá? A terceira sentença, a palavra tranquilo pode estar sendo empregada tanto como adjetivo como advérbio? Olha só que questão mais atualizada essa, né? Embora ela seja considerada antiga, deve ter uns 3 ou 4 anos, ela é bem atual. Olha bem, não é qualquer gramática, qualquer professor que admite isso. Eu durmo tranquilamente.
né? E ele dorme tranquilo, ela dorme tranquila. Aqui nós temos uma ambiguidade morfossintática, não é qualquer professor que admite isso. Eu já andei conversando com alguns professores de cursinho lá de cima, né? De outros estados, e eles não admitem muito essa ambiguidade morfossintática, não. Mas a FAURGS cobrou uma prova para oficial escrevente. Fazer o quê? Por que que, olha bem, a palavra tranquilo pode estar sendo pregada tanto como adjetivo como advérbio? Olha bem, mas pelo menos eu durmo tranquilo. Eu posso substituir esse tranquilo por tranquilamente. Como eu durmo? Tranquilo. Ou eu durmo tranquilo e ela dorme tranquila. Pode ser também um adjetivo. Fazer o quê, meu querido? Está verdadeira a terceira sentença. A palavra troco está sendo empregada como verbo? Bem fácil isso, né? Para que devolvam o troco. Sendo verbo, é aberta a pronúncia. É, eu troco e não troco, tá? Então está errada. Resposta correta, Canadá. O difícil é aprender a ler, como se diz. O resto está escrito. Beleza? Vou ficar por aqui então. Bons estudos, aproveitem este momento de férias que vocês vão ter aí e taca-lhe pau. Beleza? Senta a bunda na cadeira, toma vergonha nessa cara e vai estudar. Bora!